Olá, tudo bem com você? O meu nome é Giovana e eu estou na luta para aprender matemática e aparentemente para gravar um vídeo também. Vocês não têm noção da luta que foi para chegar até aqui e gravar esse vídeo. Mas vamos falar de coisa boa. Hoje nós vamos falar de conversão das unidades de medida. E vamos começar, agora. Vamos lá. Grandezas. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Pensando um pouco, a gente pode pensar, olha, eu posso medir a minha altura, né? Eu sou pequenininha. Podemos medir o comprimento de uma televisão, a largura de um carro e a distância de um ponto a outro. Essa vai ser a nossa primeira grandeza. A nossa primeira grandeza vai ser a distância. Vou escrever aqui. Distância. Vai ser a nossa primeira grandeza. Ou seja, nós podemos medir a distância de um ponto a outro, tá bom? E como é que nós vamos fazer para representar uma distância? Nós vamos usar um símbolo. No caso da distância, nós vamos usar o metro, representado pela letra M, metro. Esse símbolo que nós utilizamos para representar uma grandeza é chamado de unidade de medida. Bem fácil, né? Então, a nossa unidade de medida para a distância é o metro. Agora, como é que nós podemos, como se diz, ajeitar isso, encontrar as demais unidades de medida? Bem, existe um passo a passo bem simples. Eu vou escrever aqui no quadro a letra K, vou dar um espaço, a letra H, espaço, o DA, mais um espaço em branco, o D, o C, deixa eu escrever mais distante, o C e o E. Esse aqui vai ser o nosso gabarito. Vai ser o que a gente vai estar utilizando para nos guiarmos, em meio às unidades de medida. Como nós estamos falando de distância, eu vou colocar aqui no meio o metro. E vou completar essa tabelinha, esse nosso gabarito, com o M na frente. Deixa eu escrever aqui bonitinho. Um M, um M, um M, um M, um M e o M. Bem tranquilo até aqui, Essa parte que está de azul, o K, o H, o DA, o D, o C, o M, eles têm um nome e isso vai ser o prefixo. Prefixo em português é aquela palavrinha que vem antes de outra palavra para dar um novo significado. O nosso K vai se chamar quilo. O H, hecto. O DA, deca. O M é de metro mesmo. O D, deci. O C, centi. E o M, mili. Tendo isso, é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. A gente vai completar escrevendo metro. Prontinho, nós já temos o metro, Nossa unidade especial de medida. E temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Bem facinho. Como é que eu vou fazer a conversão dessas unidades, Giovana? Porque o que acontece? Quando eu tiver o metro, eu vou saber que se eu multiplicar ele por 10, eu vou ter um decímetro. É mais ou menos isso que acontece. Toda vez que eu passo de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, da esquerda para a direita, eu multiplico por 10.
Garrou. Foi. Eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplico por 10. De decâmetro para metro, multiplico por 10. De metro para decímetro por 10. De decímetro para centímetro por 10. E de centímetro para milímetro por 10. Ou seja, se eu tenho 1 quilômetro e quero transformar 1 quilômetro em hectômetro, eu vou multiplicar por 10. 1 vezes 10, 10. Ou seja, 1 quilômetro é o mesmo que 10 hectômetros. 1 quilômetro para decâmetro vai 1 vezes 10, 10, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ou seja, de cara podemos concluir que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E como é que eu faço para saber, Giovana, de centímetros para metros, por exemplo? Toda vez que a gente vier da direita para a esquerda, a gente não vai multiplicar por 10, a gente vai dividir por 10. Passou de centímetro para decímetro, divide por 10. Passou de decímetro para metro, divide por 10. Ou seja, se eu digo que tal comprimento tem 100 centímetros, mas quero saber quanto que isso dá, 1000 centímetros. Mas quero saber quanto que isso dá em metros, eu vou dividir por 10 para chegar em decímetro e depois dividir por 10 novamente. Então, eu vou dividir por 10. 1000 dividido por 10 dá 100. 100 decímetros. E 100 dividido para 10, também 10 metros. Ou seja, se eu tenho 1000 centímetros, eu divido até o decímetro. E do decímetro divido até o metro. Divido por 10 novamente. E encontro em metros. Ou seja, aqui, se fossem 100 centímetros, eu dividiria por 10. Depois por 10 de novo. E encontraria 1 metro, ou seja, 100 centímetros é o mesmo que 1 metro. Bem tranquilo, bem facinho. Agora, alguns exemplos. Bem, se eu tenho 200 hectômetros e quero saber quanto que isso equivale em metros, eu vou multiplicar por 10 até o decâmetro e vou multiplicar por 10 novamente até o metro. 200 vezes 10, 2000, vezes 10, 20.000. Bem tranquilo, né? Então, 200 hectômetros é o mesmo que 20.000 metros. E de lá para cá, da direita para a esquerda, nós dividimos por 10. Bem facinho, né? Essa é a grandeza distância. Não estava tão difícil, estava? E então, Giovana, a gente pode medir só distância? Não. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai perceber que no nosso dia a dia, a gente mede também uma coisa muito importante, que é como se fosse o peso de algo, né? Referente à gravidade. Então, a gente diz, tal coisa tá pesado, tal coisa tá leve, tal coisa tem, e isso daí se chama massa, e essa é a nossa próxima grandeza. Um detalhe interessante é que tanto a grandeza distância, quanto a grandeza massa, tem praticamente o mesmo gabarito. A gente vai utilizar essa mesma linha aqui, só que substituindo o metro, que é a unidade de medida de distância, para a unidade de medida da massa. Então vamos lá, vou apagar isso aqui. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E agora nós vamos medir a massa de um objeto. A unidade de medida da massa vai se chamar grama.
representado pela letra G. Você deve ver muito isso quando os seus pais, né, ou você mesmo, vai comprar uma carne no açougue, vai comprar um feijão, um arroz, a gente está medindo tudo em massa, tudo em gramas, né? E aí nós vamos tirar esse metro daqui e vamos substituir pela unidade de medida da massa, que é grama. E vamos fazer isso em todos, até mesmo no nome. Vamos colocar grama. Temos agora uma nova unidade de medida. Temos aqui o quilograma, o hectograma, o decagrama, a grama, né? Decigrama, centigrama e miligrama. Geralmente a gente não utiliza, não vê no dia a dia todas essas unidades de medida. A que eu mais reconheço é o quilograma, que a gente sempre abrevia, fala quilo, né? A gente fala assim, me dê 1 quilo de carne, na verdade é quilograma. E o miligrama. Miligrama também é utilizado muito em remédio, né? Comprimido, a gente vê mais. E a própria grama. E aí, galerinha, o mesmo esquema. Da esquerda para a direita, multiplico por 10. Da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10. Ou seja, 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Como assim, Giovana? Ué, eu multipliquei por 10. Aqui eu estou escrevendo de baixo. Ó. Divide por 10. Divide por 10. Então, eu sei que se eu tiver 1 quilograma, isso vai me dar quanto em grama? Multiplico por 10. Fica 10 hectogramas vezes 10, 100 decagramas, vezes 10, 1000 gramas. Essa conversão pode ser feita para qualquer um desses. Se você tiver aqui, 3 miligramas e quer saber quanto que isso daria em gramas, você vai dividir por 10. Dividindo por 10 vai ficar 0,3 centigramas. Divide por 10 novamente, vai ficar 0,03 decigramas. Divide por 10 mais uma vez, 0,003 gramas. Ou seja, 3 miligramas é o mesmo que 0,003 gramas. Você pode fazer essa conversão da maneira que você preferir. Você pode passar de miligrama para centigrama, de grama para decigrama e de decagrama para quilograma, da maneira que você preferir ou que a questão te cobrar, né? O exercício de cobrar. Giovana, então nós podemos medir a distância, a massa de um corpo, mas eu sei que muitas vezes a gente mede também o volume de um líquido dentro de um objeto. Por exemplo, a quantidade de água que tem aqui no meu copo. Essa é mais uma grandeza. Essa grandeza agora vai se chamar capacidade. Vamos agora pagar a massa. É a capacidade deste meu objeto aqui de suportar essa quantidade de água, né? Geralmente a capacidade é para líquidos, principalmente água, suco e etc. A unidade de medida da nossa capacidade, da nossa grandeza, vai ser o litro. Representado pela letra L. E a mesmíssima coisa. Vamos substituir a unidade de medida aqui do nosso gabarito. E no lugar de grama, que é a unidade de medida da massa, nós vamos colocar a unidade de medida da capacidade, que é o litro. Giovana, posso fazer isso com todas as unidades de medida? Não. Cuidado. Nesse caso aqui, para capacidade
distância e massa, nós utilizamos o mesmo gabarito e o mesmo sistema, que é multiplicar por 10 ou dividir para 10 por 10. Somente para capacidade, massa e distância. Esses três têm esse sistema. Para outras grandezas, existem outros sistemas. Alguns parecidos, outros não. Então, vamos substituir aqui tudo que tiver grama e vamos colocar a nossa unidade de medida, que agora é o litro. Temos as nossas novas unidades de medida. O quilolitro, não se espantem, é assim mesmo. Quilolitro, hectolitro, decalitro, o litro, decilitro, centilitro e mililitro. Esses daqui eu confesso que também não vejo com frequência. Acho que eu mais reconheço aqui no dia a dia é o mililitro. E o mesmo esquema. A gente vai multiplicar da esquerda para a direita por 10 e da direita para a esquerda por 10. Existem também algumas outras grandezas que nós podemos pensar rapidamente, que são parecidas com essas, que é a da área e da capacidade, não, do volume. Elas são parecidas, mas não tão parecidas assim. Como é que eu passo aqui, Giovana, de um lado para o outro? Simples. Qualquer for o valor de quilo, você vai multiplicar por 10 para chegar em hectolitro, vai multiplicar mais uma vez por 10 para chegar em decalitro e vai multiplicar mais uma vez para chegar em litro. Chegando em litro, posso passar de quilolitro para decilitro? Pode, continua multiplicando. De litro multiplica por 10 para chegar em decilitro. O mesmo esquema. Eu poderia dar um exemplo? Deixa eu pensar aqui. Quantos litros tem 2 decalitros? De decalitro para litro, multiplico por 10, fica 20 litros. Quantos mililitros tem 20 litros? 20 vezes 10, 200 decilitros, vezes 10 de novo, 2.000 centilitros, 2.000 centilitros, vezes 10, 20.000 mililitros. Ou seja, em 20 litros de água, por exemplo, de suco, do que você quiser, temos 20.000 mililitros. As nossas três principais grandezas de hoje já foram. Eram elas a distância, a massa e a capacidade, né? O metro, a grama e o litro. Agora nós vamos falar de área. Área é uma grandeza que é multiplicação de outras duas grandezas. Não outras duas, mas de uma mesma grandeza. A área é calculada pela multiplicação da largura pelo comprimento. Suponhamos que isso aqui é o comprimento, né? Porque está parecendo que é a altura, mas é o comprimento. Então, nós vamos multiplicar duas distâncias. Ou seja, a área também é uma grandeza, só que ela é o resultado da multiplicação de uma grandeza. No caso, metro vezes metro é o mesmo que metro ao quadrado. Ou seja, a área vai ser a nossa grandeza, né, derivada de uma outra grandeza, e a unidade de medida ainda vai ser o metro quadrado, representado pelo m ao quadrado. Mesmo esquema, Giovana? Sim, vou até apagar esse L de litro e escrever aqui, ó, metro ao quadrado. Vou complementar aqui o nosso gabarito. É para escrever embaixo? Sim, mas só metro e se fala quadrado, né?
O detalhe aqui é que esse ao quadrado vai fazer diferença. Ao invés de multiplicarmos da esquerda para a direita por 10, nós vamos multiplicar cada um desses aqui por 100. Então, agora, toda vez que a gente for passar de uma unidade para a outra, a gente vai multiplicar por 100 ou voltar aqui, ó, dividindo por 100. Tendo isso, o mesmo esquema. 1 quilômetro quadrado, você multiplica para saber o hectômetro por 100. Depois você multiplica para saber o decâmetro quadrado por 100. E depois para saber o metro quadrado por 100 novamente. Agora, os números vão ficando cada vez maiores, né? Ou seja, 1 quilômetro quadrado é o mesmo que 100 hectômetros quadrados, que é o mesmo que 10.000 decâmetros quadrados, que é o mesmo que 100.000 metros quadrados. Ou seja, 1 quilômetro quadrado equivale a 100.000 metros quadrados. Posso fazer isso para qualquer valor? Minha questão falou em centímetro quadrado para transformar para metro quadrado. Se ela falou de centímetro quadrado para metro quadrado, você divide por 100 até decímetro quadrado e divide por 100 de novo até chegar a metro quadrado. Bem simples também. Vocês não acham? Uma segunda grandeza mais complicada. Nós temos a área, que é a multiplicação aqui da distância. E nós temos também nossa, que troço mais feio. O volume. O volume também é derivado, ele é a multiplicação do comprimento pela largura pela altura. Ou seja, ele vai ser metro cúbico. Mais feio, então. Ou seja, mais uma grandeza. O volume. Unidade de medida. Paguei o trem errado. Metro cúbico. E novamente nós vamos ter uma alteração na nossa multiplicação e divisão, na nossa conversão. Porque se antes multiplicávamos e dividíamos por 10, agora, em volume, como é metro cúbico, a gente não vai multiplicar nem por 10 nem por 100, mas sim por 1000. Então, toda vez que for fazer a conversão de quilômetros cúbicos para hectômetros cúbicos, você multiplica por 1000. Eu quero saber quantos metros cúbicos tem um quilômetro cúbico. Multiplica por 1000, depois multiplica por 1000, depois multiplica por 1000. A gente pode fazer aqui, ó, 1 quilômetro cúbico é o mesmo que, vou pegar esse 1 e multiplicar por 1000, vai ficar 1000 hectômetros cúbicos. Multiplico por 1000 de novo, vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 milhão de decâmetros cúbicos. Multiplico por 1000 de novo e vou ter 1 bilhão, né, de metros cúbicos. Tá certo, né? 1000, milhão, bilhão. 1 bilhão de metros cúbicos. Ou seja, em 1 quilômetro cúbico temos 1 bilhão de metros cúbicos. Grandeza de distância, de capacidade e de massa. Esses aqui mais diferentões, que já são derivados, né, de outras grandezas, como volume e a área.
que já mudam aqui o esqueminha da multiplicação e da divisão. E temos também outra unidade de medida que é o tempo. Só que o tempo não se pode utilizar ele dessa maneira, usando esse gabarito que nós estamos utilizando. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Um dia tem 24 horas, não tem 60 horas, tem 24. Uma semana tem 7 dias. Um mês se adota que tem 30 dias. Um ano se tem 12 meses. Então, o tempo ele é convergido dessa maneira, depende. Ressalvas. Em massa, eu não falei, mas 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Né? 1 quilo equivale a 1000 gramas e 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Um arroba equivale a 15 quilos, muito utilizado pelo pessoal do campo e tal. Outras unidades, outras grandezas também, além do tempo, nós também temos a densidade e a velocidade. A velocidade também derivada. A velocidade ela é derivada da divisão. É a divisão do espaço pelo tempo. Ela é a distância dividida pelo tempo. Ou seja, ela também não pode ser convergida da maneira que estava o nosso gabarito aqui. Ela tem outro esquema. E a densidade é a massa pelo volume. Existem também outros prefixos, além destes aqui que eu coloquei, por exemplo, o quilo, o hecto. Existe também o tera, o mega, o micro, só que eles também não são tão utilizados só por pessoas da área, né, que trabalham com coisas muito grandes ou com coisas muito pequenas, na área da tecnologia e em outras áreas também. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiz poucos exemplos aqui, foi só uma pequena demonstração, mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, até mais, gente. Tchau!